E Jesus, então, ele dá o exemplo de como que é ser pastor, a ponto de sacrificar a sua vida pelas ovelhas ao morrer na cruz. Ou seja, Jesus deu o exemplo de como é ser pastor ao morrer na cruz. Ele se sacrificou, correu todos os perigos para nos conectar com Deus. Ao realizar a sua obra na cruz, Jesus demonstrou que de fato é exemplo de pastor. Porque como Isaías disse no capítulo 53, quando fala do servo sofredor, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem rumo. Então Jesus, ele como pastor, ele morreu na cruz para que as ovelhas desgarradas que éramos todos nós, pudéssemos ter um rumo, o rumo da salvação em Jesus, amém? Então, diante das dificuldades, Ele, ou seja, Ele, Deus, não nos faltará. Mas aqui, se nós interpretarmos, nada me faltará, do ponto de vista materialista, né? Tem gente que fala, nada me faltará, então Deus é obrigado a me dar tudo. Tem que me dar o carro do ano, tem que dar a casa, tem que dar o emprego, tem que dar tudo, não pode faltar nada. Se nós interpretarmos isso, nós estaremos correndo numa heresia, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que os discípulos seriam perseguidos. Paulo diz que foi açoitado, foi preso, e é nesse contexto, né, que ele disse, em tudo ele me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, ao invés de pegar o versículo isolado, né, que as pessoas falam, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo fala isso num contexto que ele fala das perseguições e privações que ele passou. Então, quando fala nada me faltará, o que não vai faltar nos momentos de angústia? A presença do próprio Deus. O próprio Deus, nos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, Ele estará conosco. Quando nós formos perseguidos, injustiçados e estivermos no meio ao sofrimento. Em tudo isso, o Senhor não nos faltará e a sua presença estará em nossas vidas. Amém? Versículo 2. No versículo 2, Davi vai falar então que o pastor nos faz descansar em pastos verdejantes e nos faz beber em riachos tranquilos. Naquela época, as ovelhas não bebiam água em qualquer riacho. Se um rio ou riacho tivesse uma forte correnteza, elas não iam beber água naquele rio ou riacho. Então era preciso que os pastores levassem as ovelhas para um riacho mais tranquilo, para que elas bebessem água naquele riacho mais de boa, para que elas pudessem então se refrescar. E o Senhor nos leva então a tomar água em riachos mais tranquilos, né? No Novo Testamento, é muito comum o uso da palavra água como símbolo do Espírito, né? Quase que Jesus falou, aquele que é nascido da água e do Espírito. Em meio então às agitações da vida, nós temos o Espírito Santo nos acalmando e nos consolando. Quase que Jesus falou que nos enviaria o Consolador, que nos ajudaria nos momentos de dificuldade. E o Espírito Santo, então, ele mata a nossa sede e nos alimenta. E depois de alimentadas, né, as ovelhas naquela época, elas eram levadas, até hoje, né? É que hoje tem toda a modernização aí, então quase que eu falo muito naquela época. Hoje é tudo moderno, tem ali as máquinas, assim por diante. Mas naquela época as ovelhas eram levadas para descansar em pastos verdejantes, né? Que era muito bom para as ovelhas descansarem. Então, como nós podemos aplicar isso? Então, depois de nos alimentar espiritualmente, mediante a sua presença em nossas vidas, e através da palavra, da oração e outros meios de graça que Deus nos concede, nós somos como essas ovelhas descansando em pastos verdejantes. Então Deus, ele mata a nossa sede, nos alimenta e nos faz descansar em pastos verdejantes. Muitos de nós, né, que eram ovelhas perdidas e sem rumo, famintas, encontraram descanso a ter contato com Jesus. Foram cuidadas, é como se fossem ovelhas que foram atacadas por lobos, feridas, mas que ao ser encontradas por Jesus, foram alimentadas, beberam água e tiveram seus machucados curados pelo pastor.
encontrando paz para a sua vida. Então Jesus é esse que cuida de nós e nos dá água e pastos verdejantes. O versículo 3, estão comigo, irmãos? Amém? Amém. O versículo 3 vai falar que Deus, Ele renova as nossas forças, né? Aqui nesse salmo sempre vai falar de Deus de forma ativa, né? Aula de português, né? Voz ativa, voz passiva. Então, sempre Deus aqui praticando a ação. Então, é Deus mesmo, cuidado de Deus para conosco. Então, vai falar que é Deus que renova as nossas forças. Por que renovar as nossas forças? Porque haverá momentos em que nós estaremos cansados e sem forças, parecendo que é o fim do mundo, né? E é nesses momentos que Deus, Ele renova as nossas forças para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã. A caminhada cristã, irmãos, tem muitos percalços, não é fácil ser cristão. Se alguém diz para você que é fácil ser cristão, é mentira, não é. Não é fácil ser cristão. Jesus não disse que ser cristão ia ser viver numa montanha-russa e ficar parado lá em cima da montanha-russa, assim. Também é ir para cima da montanha-russa. E eu também era um cara que vivia com medo de montanha-russa. Só fui na lua de mel para a montanha-russa a primeira vez. E da hora que chegou lá em cima e parou, eu falei, oba, aqui tá bom. Da hora que começou a descer, eu falei, nossa, acho que eu vou morrer. E a vida cristã é assim. Tá lá em cima, daí, vrum! Daí você acha que vai morrer, que vai escapar, vai sair voando de lá da montanha-russa. E assim é a vida cristã. Da hora que o carrinho está descendo, você fala, agora que eu vou sair voando, que nem aquela tragédia, né, do Hopi Hari, que a menina caiu lá do elevador. Eu falei, vai ser eu agora aqui. Por quê? Porque e assim é a vida cristã, irmãos. A vida cristã, a gente está lá em cima e de repente desce, né? Não é sempre viver no alto do monte, também nos vales, né?